Opa, boa noite. Eu sou o André, estou aqui de novo outra vez. E aí, quem aceitou o desafio de hoje foi o nosso nobre Roberto Lineares. Roberto, Linares. Linares, Linares. Linares. Tá vendo? Nome diferente, quase linear, uma coisa Quase. bem semelhante. Linares, se apresente, apresente aí para você, pessoal do canal aí e do assunto que nós vamos falar. Uhum. Que eu acho que você já pode emendar, que é o tal do PDCA, né? Tá bom, ok. Eu vou falar um pouquinho. Eu sou administrador por formação, depois eu fiz um mestrado em engenharia de produção, na parte também de gestão de negócios. E atualmente estou fazendo o MBA, estou acabando agora já esse semestre. Além de ter feito outros cursos aí durante a minha vida, já tenho uma caminhada grande aí em empresas de diversos portes durante mais de 30 anos, né? Minha caminhada sempre foi na área de planejamento, produção e logística. Nos últimos anos, eu estou me dedicando um pouco mais a planejamento estratégico, é onde eu tenho atuado hoje e estou apoiando aí empresa de médio e pequeno porte a estar se estruturando um pouquinho melhor para o crescimento, aí pensando um pouco mais para frente. O desafio nosso hoje é conversar um pouquinho sobre PDCA. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar nosso live sobre algo que parece básico, mas ao mesmo tempo tão desafiador e tão pouco usado ainda nas empresas, talvez pela nossa cultura, talvez pela nossa forma de ser como brasileiro. Eu às vezes tenho dúvida com relação se realmente é isso, é falta de preparo. Nós somos de fazer acontecer e nos preparamos poucos. Isso tem consequências. Sim. Inclusive eu convidei você porque nos encontramos aí no LinkedIn, né? Eu sempre falo pro pessoal, LinkedIn não é só uma questão de contatinho, de mandar figurinha, né? Então eu Uhum. trabalho bastante com LinkedIn e a gente consegue divulgar nossos trabalhos, nossa forma de pensar, de agir e também ajudar a esclarecer o mercado para que ele se torne melhor. Eu acho que essa é uma grande oportunidade aí, que você está me dando da gente bater esse papo, né? Uhum. O que a gente, por exemplo, o PDCA, eu entendo como uma coisa assim, básica de tudo, que vem antes de qualquer Lean, né? Os Leans estão Uhum. na mídia, é Kanban, vamos aplicar o Agile, vamos fazer o 5S, vamos fazer isso e aquilo e tal, mas o cara não tem o preceito, né, de fazer uma melhoria contínua, né, que é a base da ISO, né? Normalmente, se não fosse o documento ISO, olha, você está certificado com seus processos, tal, tudo bonitinho, não precisaria ter ISO, né? Se você apenas seguir a ISO, tem muitas empresas que aceitam porque os caras vão lá e te homologar, vão falar, olha, você não tem a certificação, mas você tem os preceitos e você tem as diretrizes da ISO, né? Então, isso é uma outra coisa que gera muita dificuldade no mercado, que é o entendimento da ISO, né? Uhum. Não é ser Uhum. standard, né? Porque a gente sabe, no planejamento, né? No estudo, no executar, né? Às vezes não dá para seguir a regra, né? E aí você fala, opa, nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção por conta disso, disso e disso, mas já vou tomar uma ação para que isso não ocorra novamente, Perfeito. né? Ou que ela seja reduzida, né? A necessidade desse desvio seja reduzido na próxima oportunidade. Isso é o que eu entendo como aplicar o PDCA, Uhum, uhum. né? Então, Não, André, e não aí entendo é que nada. está o problema, né? O que a gente percebe é que as pessoas, elas saem, às vezes, executando, sem passar por realmente, pelo menos a primeira fase, que é planejar, pensar um pouco no caminho a seguir, nas alternativas, num plano A, num plano B, e durante a execução acabam ou levando mais tempo, ou gastando mais dinheiro, ou se frustrando. Essa é a verdade. Por quê? Porque você tem aquela sensação de que planejar é perder tempo.
E isso eu tenho observado bastante. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas é isso que eu tenho já, assim, como vivência, participado de várias empresas, sempre percebi uma forte resistência para começar esse processo. Vamos parar e pensar, vamos nos estruturar, vamos fazer um brainstorm, vamos fazer alguma coisa aqui, trocando ideias para preparar o nosso caminho? Estudar um pouco mais, né? Exatamente. O que o pessoal costuma fazer é tem a ideia inicial e não tem jeito, sai fazendo, né? Exatamente. Sai fazendo. Não, não, pô, mas tem esse problema, cara, quando chegar lá a gente vê, né? Opa, mas quando chegar lá, existe em todo o projeto, e isso faz parte do planejamento, né? Prever ou ter ideia de quais os problemas que podem acontecer ali em cada etapa, né? É verdade. Se você enunciar essas dificuldades, esses problemas que podem ocorrer, se naquele momento ele ocorrer ou não, você consegue reduzir as consequências, né? Ou tomar alguma outra ação, mas você previu. Poxa, aí acontece o problema. Poxa, esse problema não previu, ou o projeto vai atrasar, né? Poxa, eu não previ isso, né? Então, envolvimento com todo o time, com toda a equipe. Isso, às vezes, a gente fala, isso se vai nos projetos grandes, nos pequenos também, quando você pega projeto pequeno para executar, né? Não, vou lançar um produto. Cara, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar sempre pensando no PDCA ou na forma de aplicar isso. E na primeira parte que a gente está falando, que é o do planejamento, né? Mas hoje o mercado, eu entendo, né? Que o pessoal realmente, não dá tempo de planejar. Ou eu pensei assim, aí ele não consegue passar a informação por alguns motivos, né? Aí vamos pensar assim, o diretor lá, né? Ou o gerente, o cara tem ideia, nós vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Vai fazendo. Pô, mas peraí. É verdade. É verdade. Fazendo por Então, quê? André, Às vezes ele não quer abrir porque ele sabe dos problemas, ele vai deixar entender que o cara vai pegar grandes desafios, vai colocar empecilhos, né? Ou ele vai falar, não, eu não vou contar o meu segredo, porque aqui eu vou ganhar milhões e eu não quero que o cara saiba que ele está mexendo com um projeto grande, né? Uma das coisas que acontecem no mercado, né? Então a falta de clareza do planejamento também existe, né? é verdade. E sabe o que eu percebo também? O PDCA, ele só tem sucesso quando realmente o ciclo se fecha. Então, já vi situações onde o gestor ele é muito bom em planejar, planeja e não executa. Então, você matou o PDCA lá no início. Aí ele vai ter aquele sujeito que só sabe executar, mas não planejou. E aí ele corre riscos e pode perder dinheiro e tem uma série... Imagina, se planejando, a gente criando alternativas, pensando no que pode acontecer, você já corre riscos, imagina sem fazer, e é bem comum isso acontecer. E também tem aquele que planeja, executa, mas não verifica, não vê os resultados, não avalia se está sendo bom ou não, e em administração tem uma máxima falando que quem não controla não gerencia, e esse é um fato. Aí, como é que você vai melhorar esse processo, que é retroalimentado, se você não fez as 3 primeiras etapas bem feitas ou você não chegou nelas? Então, eu vejo muito o PDCA cair em descrédito em alguns lugares em função disso. Ou você só planeja, ou você só executa, você não mede e, ok, finalizei o processo, mas parece que está tão bom que eu não quero continuar. E, na realidade, nós sabemos que tudo está em constante mudança, evolução, e você tem que ficar o tempo todo vendo como melhorar, porque a concorrência está fazendo isso, está fazendo muito bem feito, né? Eu acho que esse é o grande desafio de fazer o PDCA. Ele é muito fácil como um instrumento de gestão, muito fácil o entendimento, mas para aplicar precisa ter um time que realmente esteja com vontade de passar pelas etapas e completá-las de forma coerente. Tem que ser, como toda ferramenta, né, todo conceito de melhoria, se não houver um comprometimento, né, como um todo, não só com aquela tarefa específica, né, e eu entendo
o cara está trabalhando num projeto, se ele vê que aquela tarefa vai implicar em alguma coisa para o outro departamento, para o outro colega que está fazendo, e já levantar a bandeira, ó, estou fazendo aqui, olha, vai dar problema, ou vai mudar essa característica, isso aqui vai ficar melhor, isso aqui. O cara consegue se antecipar. E isso faz parte do planejamento, né? Então, e aí é onde eu estou puxando que o PDC ele é um pouco mais amplo, né? No conceito. Então, não é só pegar o problema, resolver, agir e tal, checar, não. Ele é um pouco mais amplo quando você aplica ele de forma genuína, né? Mas os profissionais precisam ter propósito, porque não é uma receitinha de bolo, né? O PDCA, cria lá, apareceu um problema, bota na fichinha e bota não sei o quê. Se a coisa não fluir, né? Se o cara não tiver isso no seu dia a dia, você não resolve os problemas, né? E aí é o que fica, e aí fica aquela coisa assim, né? Mas eu sempre fiz assim, né? É verdade. O trabalho do cara é o dia inteiro ele resolvendo o problema. Qual o problema? É o cachorro correndo atrás do rabo. É verdade, é isso mesmo. E o pior, justifica falando que ele não tem tempo de pensar. E o pior, é o que eu vejo, pessoas tentando implantar o PDCA no time do eu sozinho. O PDCA é algo para ser feito com várias pessoas, o ciclo inteiro, desde o planejamento. Você não planeja sozinho, você não executa sozinho, você precisa de outras pessoas, você não trabalha num feudo, você trabalha com várias equipes, com várias pessoas. Então, a riqueza do resultado do PDCA só é alcançado com um trabalho em equipe. E eu acho que é isso. Às vezes as pessoas olham a ferramenta pela ferramenta, né? Quando aplica. E esquecem que, na realidade, nós trabalhamos com pessoas que têm conhecimentos diferentes, visões diferentes, e que, quando pensam juntas, entregam um resultado muito melhor em todas as fases do planejamento, do executar, do fazer, do controlar e depois, de novo, do melhorar esse processo. Quando a gente estamos falando do planejar, né? Estamos falando um pouquinho do fazer, né? Que se mistura no dia a dia, a coisa é mais dinâmica, né? Do checar, fechei a tarefa, verificar qual foi o resultado. Às vezes o resultado não faz tanta diferença ali naquele projeto, né? Mas você precisa quantificar para o próximo projeto você tomar como aquela ação correta como referência. Né? Porque você perde a referência, aí você não tem um KPI ou um índice para saber se aquela ação que você tomou foi acertada. Né? É verdade. É verdade. Olha, eu já vi projeto, e já vi projeto em multinacional. Obviamente não vou ficar dando nome aqui, onde as pessoas não sentaram para fazer o projeto de uma forma correta e trouxeram um equipamento muito caro, muito grande, e esqueceram de comprar as ferramentas necessárias para esse equipamento funcionar. E você fala assim, nossa, mas isso aconteceu nessa empresa. Essa empresa daí, ela já passou dessa fase, né, de alguma coisa tão trivial, um erro tão grosseiro. Mas é isso que a gente verifica quando o planejamento não foi bem feito, né? A execução, ela é, a palavra que eu vou usar é destrambelhada, uma execução mal feita, e que gera custo, gera atraso, gera dores, gera tempo perdido, gera hora extra, gera gerente ou líderes com a cabeça quente. É isso que acontece, né? E aí a gente vai entrando no assunto que fica sempre ali na moita, né? Não levanta essa lebre, não fala isso, não fala isso, Faturi. Faturi, não fala isso. Não vamos levantar essa lebre, não. Não, isso não pode acontecer, né? Se você levantar isso, né? Vamos ler as entrelinhas desses jargões, né? Se você levantar essa lebre, você vai estar falando que o cidadão tal, ou o outro, ou que o time, ou que a empresa é incompetente. Fato. O pior que é isso mesmo. Depois que o filho nasceu e ele é feio, não tem pai. Então, tá certo? Se o filho nascer feio, não tem pai. Então, eu penso assim, se você fizer a planejamento em conjunto,
e as pessoas estiverem comprometidas com aquilo, mesmo que o resultado não chegue naquele que você realmente pensava, tem algum desvio, você vai ter uma forma de contornar esse desvio e vai ter um comprometimento de todos naquilo que está acontecendo. Não vai ter filho sem pai. Não, o filho não saiu tão bonitinho assim, mas eu também faço parte disso. Todo mundo é responsável e todo mundo se sente dono da situação, né? Perfeito. Porque o projeto é de todos, né? Comprometimento de todos, né? É verdade. É isso mesmo. Aí falamos aí do do, né? Falamos do check, falei bem rapidamente de como não é só checar, pegar o resultado, que às vezes a gente controla num outro projeto, né? Para ver se aquela ação foi feita e tudo mais, né? E o agir o agir está em todas as etapas praticamente, né? Não é só no do, ou no cheque, ou no realimentar o sistema, né? Que o ACT, exatamente, SA, é o retroalimentar, né? Fazer com que aquilo não aconteça mais, né? Mas tudo isso, no dia a dia, isso é uma coisa simultânea, sinérgica, né? Acontece tudo ao mesmo tempo, né? Exato. Eu acho que essa etapa, ela é uma etapa, ela é importante, porque é a etapa onde você vai pensar com os resultados na mão, você já verificando os KPIs, você começa a pensar no que aconteceu e por que aqueles resultados eles estão sendo bons ou não estão sendo, ou estão sendo medianos. É o momento de você avaliar tudo que foi feito, verificar onde você acertou, onde você errou, e se é algo que vai continuar, vamos imaginar que seja nós estamos falando de um projeto de fábrica, um planejamento industrial, o que você tem que fazer para voltar no sistema e fazer isso num novo ciclo ser melhor. Então, eu acho que é a etapa da análise, né? A etapa de você parar para observar resultados. E essa é uma etapa muito importante também do processo como um todo. Sim. Antes que eu me esqueça, né, uma coisa que a gente tem que pode se somar ao plano aí, o cheque, é o lessons learning, né? Uhum. Muitas vezes os lessons learning está só na cabeça daquele indivíduo que está lá na empresa há 20 anos, mas nunca foi documentado, né? E aquilo não gerou um processo interno da empresa para que aquele lessons learning realmente seja aplicado das próximas vezes, né? E aí isso vem o baixo rendimento que a gente tem às vezes no mercado, né? Não, mas não tem procedimento, não, tem sim, pô, cadê? Não sei, não está na cabeça de cada um ou está no conceito geral, né? Pô, está no conceito geral, lessons learning, né? Uhum. E é bom a gente lembrar que o procedimento, ele é importante, é muito importante. Eu acho que lá na fase do planejamento, você já tem que começar a pensar nos procedimentos para depois executar isso de uma maneira bacana, mas nessa parte final, a gente tem que pensar, o procedimento, tem que ser mudado, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser renovado, ele não pode ficar estanque. Ele é o norte, nesse né? momento, você olha tudo. Ele é o norte, né? A diretriz é essa, ó, a gente tem que seguir naquela direção, ó, né? Como eu falo da ISO, né? A ISO, né? Mas a ISO não permite. Falei, cara, chama o cara da ISO aqui, a gente vê, porque tem uma situação exorbitante aqui. Não dá para seguir a ISO nesse caso. Foi moldada há 2 anos atrás, a situação agora é diferente. Imagina quem tem a ISO hoje na situação de pandemia. Quantas vezes, em quantos momentos o cara teve que, mas não dá para fazer porque não dá para acompanhar isso. Não, mas não dá. Bom, coloca mais um artifício lá, mais isso, né? E o que se faz, qual é o planejamento que vai ter que fazer para que isso não ocorra novamente, né? ISO, né? Esse procedimento eu entendo e trabalho assim, tento trabalhar assim, né? Quando é possível, que ele é o norte, a diretriz a ser atingida, né? Se não der para seguir o caminho das pedras, vamos fazer um desvio, mas a gente volta para ele, né? Seguindo a mesma direção. Eu penso dessa forma, sabe? O conhecimento, isso pode ser em ferramenta, em qualquer área de conhecimento, inclusive. Você aprendeu, você sabe executar, você está fazendo, mas você pensa,
E quando você pensa, você melhora. Então, não é para ficar algo estanque. O conhecimento ele tem que evoluir, ele evolui a todo tempo. As empresas são vivas, as organizações são vivas, o processo é vivo. Então, o que foi bom ontem não vai ser hoje. E aí é que está a coisa bonita do ciclo do PDCA. Você revisa e você melhora, e os resultados vão aparecendo, e você perde menos dinheiro, e amanhã você entra num novo projeto, às vezes maior, com um conhecimento melhor do que você já fez no seu passado, e consequentemente, você usa esse conhecimento para fazer um novo ciclo, um outro projeto, com muito mais qualidade. É um aprendizado constante. E a gente está falando, vamos puxar aí do conceito bem amplo do PCA como essência, né? A gente está falando do PDCA, o pessoal fala, mas vocês estão falando de PDCA de projeto. Não, a gente está falando de PDCA aplicado em várias áreas. Manutenção, se o cara, vou fazer manutenção naquela máquina. Se ele não lembrar, olha, eu tenho que levar essa ferramenta, aquela outra, olha, talvez aquele rolamento com certeza vai estar quebrado, ele já não for fazer a manutenção, se ele já não tiver com aquilo providenciado ou sendo entregue em tempo, pelo que ele vai executar, né? Ele vai ter um grande dispêndio de tempo, de recurso, né? Tanto para o cara que está executando, como a empresa que precisa do equipamento. Para a área de business, né? Pessoal de compras, pessoal de vendas, o pessoal de marketing, né? Até na nossa vida pessoal. Então, é um conceito que deve estar empregado no dia a dia. O cara tem que ter aquilo ali na alma dele, né? E a base, como eu comentei, eu entendo que é a base. Antes de qualquer outra ferramenta, 5S, Kanban, Lean, se o cara não tiver preceito, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que planejar, eu tenho que criar esses... medir, eu tenho que tomar referência para que aquilo não seja... Se não tiver isso na alma, todo o resto tem ganhos reduzidos à metade, diria até assim, né? É verdade, é verdade. Porque você, às vezes, você tem sucesso naquilo que você faz sem planejamento, seja por sorte, seja porque você até conhece bem o que você está fazendo, mas você poderia ter gasto menos dinheiro para implantar aquilo, poderia ter não perdido dinheiro em algumas coisas, alguns caminhos errados que você tomou. Isso eu já vi tantas vezes acontecer, né? O sucesso acaba acontecendo, mas se tivesse sido planejado, talvez o lucro tivesse sido maior, o custo tivesse sido menor. E essas são coisas que a gente vê que falta essa etapa. E aí eu até vou te perguntar, André, o que você pensa disso também? Porque por que essa realidade aqui no Brasil? Por que nós temos essa cultura de não planejar, né? Qual é a causa? É o nosso sangue latino? Eu acho que não é não, né? Eu acho que é a nossa formação industrial, vamos dizer, eu não sei. Eu já atuei em empresas alemãs, em empresas italianas, né, empresas nacionais, norte-americanas, né, também. Então, eu convivi um pouco com isso e vou dizer assim para ti. Todo esse jeitinho que a gente dá é muito latino, tá? Não é do brasileiro, é latino. O italiano tem muito disso. Não, sai fazendo e tal. Se ele tem tempo, né? O cara é europeu e tal, ele planeja mais e tal. Mas quando o bicho aperta, né? Ele também faz muita gambiarra. E faz muita, tá? Então, isso aí não é só o brasileiro. A gente tem que parar com esse negócio de síndrome de cão vira-lata, né? Porque os caras lá fora fazem muita coisa errada. Também, tá? Menos grotesco, mais grotesco, não sei. Eles têm mais recursos, às vezes eles reduzem as feiuras, né? Fazem umas plásticas, né? Mas, então, isso é uma característica de latino, né? Mas, alemão, americano, se planeja mais, né? Aí a empresa, a cultura americana, alemã, quando chega aqui, o cara segura o rojão, né? Enquanto ele pode. A hora que ele percebe que ele não consegue, né? E aí a parte de gestão,
cultural do país, quem contrata e tal, aí ele não consegue mais segurar. Aí o conceito, não, mas a empresa é alemã. Bom, está aqui no Brasil há quantos anos? Né? Falei, vamos avaliar, vamos... Porque nem sempre o cara consegue seguir o padrão alemão. É verdade. Mas você sabe que eu já ouvi em classe, né? Porque eu já dei aula na universidade, e eu ouvi aluno falar, professor, você também trabalha? E eu já ouvi muito empresário falar assim, planejar é não trabalhar, eu tô aqui para fazer, para acontecer. Aqui as coisas acontecem muito rapidamente, então parece que na cabeça dele, o planejamento não é uma etapa de trabalho, é uma etapa de perda de tempo para se sentar atrás de uma mesa e ficar batendo papo, tomando café e passando um dia agradável. Isso é muito comum. Então, tem pessoas que têm um perfil de realizador maravilhoso, são empresários, têm sucesso naquilo que faz, poderiam ter sucesso redobrado se encarassem a fase do planejamento também como uma fase de trabalho que vai poupar um monte de dor de cabeça. O tempo que você ganha nessa fase, ou que você perde, investe nessa fase, acho que essa é a palavra melhor, você vai deixar de ter uma série de dores de cabeça no futuro. O que você está... papo bom é sempre assim, a gente vai puxando uma linha com a outra, né? Geralmente o pessoal fala disso do gestor de projeto. O cara não faz nada, né? Então o cara, o gestor de projeto hoje, o gerente de projeto hoje, né? É aquele cara que só fica sentado ali, o cara fica, não vamos dizer no Excel, né? Porque tem muito nego que planeja no Excel, né? Ele bota os dias ali, mas ele não faz o follow-up, ele não acompanha e ele não sabe de nada, né? Vamos pensar que o cara que usa aí os melhores softwares no mercado, né? Um basicão, um MS Project, né? Bem definido, com todas as etapas. Se o cara bota todas as etapas ali, nossa, mas o seu projeto é muito complexo, Faturi. Tem muita linha. Falei, eu peguei e estou pontuando fase a fase, né? E o que é importante, né? E o que é importante Exatamente. Coisa que não adianta eu colocar, porque não dá para medir, eu também não vou, vai virar furada, né? Isso é uma coisa, verdade, né? É verdade. Planejar, mas tem muito, né? Gerente de projeto que se senta atrás da mesa e o cara, não, só mando, não, o meu time tem que fazer acontecer. Pô, então você faz o quê? Só atualiza o cronograma? Mas aí é o cara que só gosta de planejar, mas não gosta de realizar. Ele passa isso para os outros. Na realidade, eu acho que todo o líder que está cabeçando qualquer projeto ou qualquer processo, ele tem que ajudar a planejar, mas tem que ajudar a fazer, a executar e controlar. As pessoas têm respeito pela execução também. É necessário que elas vejam alguém que ajude, que peça ajuda no pensar, para que construa-se um caminho, mas que quando for executar esteja junto. É isso que dá a senioridade para o líder, é isso que dá compromisso para a sua equipe estar junto com ele, é assim que ele é reconhecido e as pessoas ajudam ele a melhorar os resultados, porque também vai agradar ou vai realizar o sonho delas, né? Que é entregar resultados. Nisso do gerenciamento de projeto, o que eu acrescentaria é o seguinte, em resumo, né? Tem muita gente que quer gerir o que não conhece. Então, o cara quer gerir a linha de produção. Não, agora vou gerenciar ou planejar, vamos colocar aí nesse conceito que a gente está colocando no mesmo patamar, né? Ele quer gerenciar, mas ele não sabe o tempo que leva e como faz para usinar tal peça. Não que ele tenha que saber absurdo, tudo, né? Não que ele tenha que saber tudo, mas, cara, tem essa peça aqui para fazer. Me dá informação. Quanto tempo você vai levar só para preparar a peça? Né? Aí o cara, você tem que ter um conhecimento da área que você vai fazer o projeto, né? Conhecimento da área, né? Tem muita gente, o cara é engenheiro civil, vou puxar mais da minha área, o cara é engenheiro civil e tal, agora o cara vai gerenciar software, ou ele pegou um negócio de área médica lá, né? Eu sou o gerente de projeto, fiz o cursinho, fiz pós em gerenciamento de projeto. Qualquer projeto eu faço.
Colega, você não vai fazer nada, você vai ser um preenchedor de planilha, né? E o gerente de projeto... Exatamente. E no meu conceito... Exatamente, vai ser um preenchedor de MS Project ou de Primavera, e não conhece o processo e, consequentemente, não consegue liderar o processo, o projeto. Estamos falando de MS Project ou Primavera quando a gente fala em sistema Kanban, né? Se a gente falar de Agile, o cara está usando Gira, está usando Stitch, que é outra forma de gerenciar, e não é possível aplicar em todas as áreas, né? Em todos os processos ou gestão, mas algumas adaptações são interessantes para você aplicar em outras áreas, né? Então, mais uma vez, né? Às vezes dá para a gente sair um pouquinho da trilha de pedra para deixar a coisa melhor, mais dinâmica, né? E ter recompensas. Isso é muito comum. O cara gerenciar o que não conhece e aí o cara peca, né? Isso aí não tem ferramenta que dê certo. Não tem. Eu concordo contigo que realmente não tem. E o cara é cobrado e sai batendo em todo mundo, né? Cobra, mas você fala, cara, mas aí é aquela coisa assim, alguém pega um projeto que ele não concorda com o que foi especificado, com o tempo que deram para fazer, com o recurso financeiro que deram para ele, mas ele tem que executar. Aí fala, beleza, aí o cara põe goela abaixo, faz aí, velho, faz aí. Né? Não planejou, né? Não ouviu, não correu atrás, não conhece, né? Aí o cara começa a dizer, pô, tá atrasado. Fala, cara, mas não sai daqui, a coisa tá difícil, não precisa de mais coisa, falta isso. São várias motivações. Problema, né? A gente tem que tomar cuidado, porque são várias motivações, né? Às vezes as pessoas abraçam isso porque não tem muita alternativa, porque se não fizer ele está na rua, ou porque se sente melhor do que realmente ele é para fazer aquele trabalho, então o ego fala mais alto do que a razão, né? Tem várias coisas que acontecem. Eu já passei por várias formas de tocar processos ou projetos e eu mesmo já errei. Eu sou bem sincero para você, já liderei projeto aí no meu passado que eu não devia ter liderado ou conduzi de forma errada, ou escolhi as pessoas erradas. Isso faz parte também do processo, mas quando você está dentro de uma organização, você não tem muito espaço para errar. E aí você tem que se preparar melhor, né? Você tem que saber que se falar um não, de repente, falar, não, é isso, não, eu quero fazer parte da equipe, mas eu não estou preparado, não tenho conhecimento mais abrangente para tocar esse projeto do jeito que vocês têm essa necessidade. E aí é a clareza, né? A transparência que a gente precisa, a transparência e o comprometimento que a gente tem que ter com o trabalho, né? E com a companhia que a gente está, né? Com a camisa que a gente veste para executar o trabalho. Não com comprometimento para manter o meu emprego, né? Isso aqui é um conceitual mais complexo, assim, de a gente avaliar, não vamos entrar no detalhe, mas isso é uma coisa crítica, né? O cara, não, eu aceito qualquer coisa para pegar o trabalho, né? Ah, não, o cara mandou fazer, o que é para fazer em um mês eu vou fazer em 2 dias porque ele quer. Aí eu vou entregar uma porcaria. Cara, mas com o tempo que você me deu, é isso aqui que podia. Pô, cara, mas por que lá 2 dias atrás, quando eu te dei a tarefa, você falou que não dava para fazer em 2 dias? Né? É verdade, é verdade. Emprego não é com a companhia, não é com o resultado, né? É uma visão talvez um pouco mais ampla que eu tenho, né? Mas é complexa, né? Isso faz parte de uma visão 360, né? Mas, exatamente. Isso é papo para outra conversa, hein, André? Quando a gente começa a puxar o fio da meada, a coisa é longa, né? Mas um item vem puxando o outro. Mas do PDCA, eu acho que a gente, num resumo, para a gente fechar no papo, nesse conceito, o que mais que você acrescentaria? Olha, eu acredito, eu falei, eu não sei se foi antes da gente começar a nossa gravação, se foi durante, mas para encerrar, eu falaria o seguinte: aquilo que parece ser muito fácil,
e que a gente menospreza, pode ser aquilo que realmente deveria dar muita atenção e procurar entender um pouco melhor para que aplique de forma competente uma ferramenta tão poderosa como o PDCA. Ela parece muito fácil, parece muito básica, e às vezes eu deixo ela de lado, começo com outras coisas, em projetos Lean, com muito mais complexidade, falo em Six Sigma e não sei fazer o básico, que é um PDCA bem feito. O básico, eu concordo contigo. Eu colocaria ainda que o PDCA é a base de qualquer gestão. Hoje em dia, ainda mais no planejamento que a gente bateu bastante, né, e vendo a situação crítica, um ponto muito fora da curva que ninguém imaginou que podia acontecer, né, a partir de hoje a gente precisa planejar muito mais. A gente não sabe quando vai vir a próxima pandemia. Que Deus aconteça, que não cuide para que não aconteça mais, né? Mas se a gente não planejar, não, pô, mas eu vou ter que pôr uma linha lá no meu planejamento, pô, se isso acontecer, não, pensar na alternativa A, B e C, né? E você vê que hoje não dá, eu acho que todo mundo está aprendendo uma lição com isso. Quem não se preparou para algo tão intenso, já vai começar a pensar diferente para o futuro. Ele vai colocar, opa, e se acontecer isso, qual que é a nossa alternativa? Tá certo? Ela pode ser até uma alternativa muito radical para o projeto. Voltamos 2, 3 passos para trás, eu não sei, mas que precisa ter um plano para isso, é necessário que você tenha, né? Que você pense. Ou para decidir parar, né? Fazer o planejamento, ó, se eu tiver que parar, eu tenho que parar nessa fase, né? Não nessa outra. Exatamente. Se eu passar dessa linha, o projeto tem que seguir para frente. Temos recurso para seguir, porque depois que começar não pode parar, né? Então, até nisso tem que ser, faz parte do planejamento, né? Tem muitas montadoras de projetos andando, estancou em momentos críticos, né? Porque não tinha recurso, né? Mas, poxa, essa era a fase que tinha que finalizar, porque dava para finalizar, para ganhar tempo, para a retomada, para poder trazer, né? Então, não houve esse planejamento, né? Mas tem o custo aqui é maior que lá. Bom, isso tem que ser sempre bem dimensionado, né? Mas talvez até mitigado alguns problemas para você poder retornar ao mercado, né? Ou retornar ao projeto aí em cima de qualquer problema que aconteça. Verdade, às vezes você não parar no momento certo, ou de repente você deveria ter andado um pouquinho mais e ter parado naquele momento certo, você pode botar todo o investimento perdido. Eu trabalhei em indústria de vidro, na hora que fazia a reforma de um alto forno, você não poderia parar mais de fazer o forno pela metade, porque você perdia o forno inteiro, são alguns milhões de reais que se gasta para fazer isso. Eu acho que acontece a mesma coisa em engenharia civil, chega um ponto do projeto que se você parar, você vai perder a obra inteira. E a gente vê isso em áreas financeiras, em área industrial, em projetos de fábrica. Parou antes ou depois, você pode colocar em risco todo o processo. Por isso que isso tem que ser pensado antes, né? Então, basicão do planejamento, como tem nas imagens, né? Está carregado aqui, vocês estão vendo a imagem aí não sei se aqui ou aqui, depois a gente vê aí na edição final aí que o pessoal vai ver. O PDCA que o pessoal imagina, né? Ou faz no Brasil, né? Onde o planejamento é pequenininho, tá certo? E o quanto conceitualmente, efetivamente ele é. Não é perda de tempo, ele é investimento. Você planeja mais para poder gastar menos tempo na execução, né? Acho que basicamente é isso e fechar realmente um ciclo de melhoria contínua. É isso mesmo. Roberto, Perfeito. agradeço a oportunidade da gente bater um papo, a gente poder contribuir aí com o mercado, aí com os nossos insights, os nossos conceitos, que isso se replique e a gente tenha mais facilidade aí no dia a dia próximo aí nas nossas vivências. Obrigado. Lá embaixo... Tá bom, André, eu agradeço o convite. Lá embaixo vai ter o link aí de contato do Roberto no LinkedIn e nos acompanhe. Esqueci, né? Pô, dá um
se inscreva no canal, dá um like, compartilha, porque a gente precisa melhorar o Brasil como um todo, a engenharia, a administração em geral. Obrigado, Muito Roberto. bom. Obrigado, André, pelo convite. Papo agradável. Eu acho que é um tema bastante legal, interessante. Espero que a gente tenha contribuído aí para o pessoal. Com certeza. Um abraço, boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau. Falou.